Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Tecnos, onde serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2024. Este evento está sendo gravado e a gravação estará disponível no website da empresa, no endereço www.grupotecnos.com.br. Ao final da apresentação, todos os conectados poderão participar da sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções pertinentes. O release de resultados e a apresentação do terceiro trimestre de 2024 podem ser acessados no site de Relações com Investidores da companhia. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Tecnos. Tais expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados interno e externo, assim como da conjuntura econômica nacional e internacional. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje, conduzindo a videoconferência, está a senhora Daniela Pires, diretora financeira e de RI. Agora, gostaria de passar a palavra para a senhora Daniela Pires. Por favor, senhora Daniela, pode prosseguir. Bom dia a todos que estão nos acompanhando e obrigada pela participação. Os comentários da administração tratarão dos destaques do terceiro trimestre de 2024. No slide 4, apresentamos os destaques do trimestre. A receita líquida do trimestre apresentou crescimento de 17,8% comparado ao mesmo período de 2023, representando o crescimento da maioria das marcas, categorias de produto e canais de distribuição. A performance positiva da categoria de produtos continua a corroborar a alta complementariedade do portfólio de produtos da empresa. O lucro bruto do trimestre totalizou 52,5 milhões de reais, crescimento de 15% versus o mesmo período do ano anterior. Apesar da pressão cambial, o Grupo Tecnos continua a defender sua margem bruta por meio do aumento seletivo de preço, controle de custos de matéria-prima e fabricação, e ainda boa gestão de obsolescência de estoques e da cadeia logística de suprimentos. As despesas de vendas e administrativas do trimestre ficaram 16,5% acima de 2023. Por um lado, o aumento nominal das despesas é decorrente do aumento de custos variáveis e de investimentos focados no crescimento das vendas. Por outro, a saúde da relação entre despesa e venda demonstra a consistência e o comprometimento da empresa com um modelo de gestão eficiente. O EBITDA ajustado do terceiro trimestre de 2024, de 21,1 milhões de reais, representa um avanço de 5% em comparação com o EBITDA ajustado do mesmo período de 2023. O EBITDA ajustado dos últimos 12 meses foi de 90,2 milhões de reais e a margem EBITDA foi de 24,1%. Dando continuidade à apresentação, no slide 7, temos uma visão detalhada da receita bruta da companhia. No trimestre, a receita bruta do Grupo Tecnos foi de 109,7 milhões, um aumento de 19% frente ao ano anterior, enquanto a receita líquida ficou 17,8% acima do mesmo período do ano passado. A aceleração de duplo dígito das vendas é fruto do crescimento de praticamente todas as marcas e canais de distribuição da companhia e representa um ganho importante de market share na categoria de relógios tradicionais. No terceiro trimestre de 2024, o preço médio atingiu R$ 215, em linha com o ano anterior. O volume de relógios vendidos no trimestre totalizou 510 mil relógios, crescimento de 19,7% em relação ao mesmo período de 2023. Seguindo para o slide 8, vemos a evolução do lucro bruto e margem bruta. O lucro bruto do trimestre totalizou 52,5 milhões de reais, crescimento de 15% em comparação com o mesmo período do ano passado, devido ao aumento considerável de vendas. A margem bruta do trimestre foi de 55,4%, queda de 1,3 ponto percentual
versus o ano anterior, principalmente em função do aumento do câmbio e do mix de produtos e canais de vendas. É importante ressaltar que, a partir do primeiro trimestre de 2021, foi aprovado um benefício fiscal que permitiu à companhia maior utilização do benefício fiscal do ICMS. Esse benefício, inicialmente aprovado para o ano de 2021, já foi renovado por 2 vezes e atualmente tem prazo até dezembro de 2026. Esse efeito representou 1,5 milhão no terceiro trimestre de 2024, flat em comparação com o mesmo período de 2023. Seguindo para o slide 9, vemos a abertura do SG&A. No terceiro trimestre, as despesas com vendas e administrativas da companhia somaram 36,7 milhões de reais, aumento de 16,5% versus o mesmo período do ano anterior. Nas despesas com vendas, houve aumento de 27,9% ou 6 milhões no trimestre, comparado ao mesmo trimestre de 23. Esse crescimento ocorreu devido a gastos com mídias, maiores investimentos de fomento à venda, frete, viagens comerciais e impacto da inflação. Além disso, é importante mencionar o impacto da conta de provisão para devedores duvidosos, que passou de uma reversão de 1,6 milhão no terceiro trimestre de 2023 para uma despesa de 0,4 milhão no terceiro trimestre de 2024. As despesas gerais e administrativas apresentaram queda de 0,9 milhão ou 8,8%, comparado ao mesmo trimestre de 2023. Essa queda ocorreu devido a menor gastos com consultorias e serviços de terceiros. Seguindo para o slide 10, temos a visão do nosso EBITDA ajustado. No terceiro trimestre, o EBITDA ajustado saiu de 20,1 milhões de reais no terceiro trimestre de 2023 para 21,1 milhões de reais no mesmo período de 2024. Um crescimento de 5%, principalmente devido ao crescimento relevante de vendas. A margem EBITDA atingiu 22,2% no trimestre, em comparação a 24,9% no terceiro trimestre de 2023. Slide 11. Vemos que o capital de giro da companhia no terceiro trimestre de 2024 totalizou 230,5 milhões de reais, aumento de 18,9 milhões ou 8,9% comparado ao mesmo período do ano anterior. Em dias, o capital de giro totalizou 315 dias nos últimos 12 meses, queda de 28 dias comparado ao terceiro trimestre de 2023. A companhia apresentou um saldo de contas a receber de 151,6 milhões de reais versus 120,3 milhões no ano passado. O prazo médio de recebimento dos últimos 12 meses apresenta um aumento de 19 dias quando comparado ao mesmo período do ano anterior, principalmente pelo aumento acentuado de vendas no último trimestre. O prazo médio das vendas do trimestre foi 4 dias maior que no mesmo período do ano anterior, e seguimos com um índice de inadimplência estável e saudável frente ao histórico do indicador. O estoque encerrou o período com um saldo de 146,1 milhões de reais, 16,1 milhões maior que no terceiro trimestre de 2023, e encontrando-se em nível que consideramos saudável do ponto de vista de abastecimento. A companhia apresentou saldo de contas a pagar de 67,2 milhões de reais versus 38,7 milhões no mesmo período de 2023, principalmente em função da aceleração do fluxo de compras para a recomposição do estoque em um cenário mais forte de vendas. Seguindo adiante, no slide 12, resumimos a nossa posição de caixa. O Grupo Tecnos encerrou o terceiro trimestre de 2024 com caixa líquido de 17,5 milhões, aumento de 9,2 milhões de reais no caixa líquido, comparado com o segundo trimestre de 2024. No período, a recompra de ações totalizou 13,9 milhões de reais. No mês de julho, a empresa contratou 2 novos financiamentos no valor total de 46 milhões de reais, com bancos de primeira linha e fluxo de vencimentos até meados de 2029. Essa negociação
permitiu reduzir o custo médio da dívida e equilibrar melhor os vencimentos entre curto e longo prazo, mantendo a alavancagem em um nível saudável e confortável. Após as novas contratações, a dívida bruta da companhia ficou em 109 milhões de reais, com prazo médio de vencimento de 21 meses. Seguindo para os slides 15 e 16, vemos a evolução do resultado financeiro da companhia numa análise um pouco mais de longo prazo. A companhia, no acumulado dos últimos 12 meses, teve uma performance de vendas acima de toda a série histórica desde 2017. Essa recuperação de vendas se soma à recuperação de rentabilidade, com uma recuperação relevante de margem bruta e, consequentemente, de lucro bruto, que atingiu 206,2 milhões de reais no resultado dos últimos 12 meses, o maior desde 2016. A evolução do resultado vem também por uma maior eficiência operacional das despesas com vendas e administrativas, conforme vemos no slide 16, saindo de 168,6 milhões em 2017 para 140,9 milhões no resultado dos últimos 12 meses, redução de 27,7 milhões de reais. Como percentual da receita líquida, o avanço também é notável, saindo de 50% em 2017 para 38% no resultado dos últimos 12 meses. A recuperação das vendas melhoria da eficiência operacional, vindo da evolução da margem bruta e redução do SG&A, levaram a companhia a um EBITDA ajustado de 90,2 milhões de reais e margem EBITDA de 24,1% nos últimos 12 meses. Esse é o melhor EBITDA em 12 meses, desde 2015. Acreditamos que o resultado aqui demonstrado reflete mais uma vez, numericamente, a estratégia iniciada em 2019 e o resultado das ações tomadas até o terceiro trimestre de 2024. Com isso, concluímos a nossa apresentação e estamos disponíveis para perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, utilize o botão de Q&A do aplicativo, clicando no ícone localizado na parte inferior de sua tela. A pergunta pode ser digitada diretamente no campo de Q&A. Nossa primeira pergunta vem do senhor Marcelo Afonso. Bom dia. A empresa tem sido bem-sucedida no repasse da variação cambial nos preços dos produtos, ou podemos esperar margens brutas menores no quarto trimestre? Oi, Marcelo, bom dia e obrigada pela pergunta. É um driver importante para a gente na companhia a manutenção de uma margem bruta saudável. Então, quando a gente enxerga variações no câmbio, como a gente tem visto, o repasse de preço é uma das coisas que a gente lança a mão para compensar esse impacto que a gente tem no CMV. Né? Então, o que a gente tem feito é repassar preço, mas além disso, o que a gente tem buscado também é melhor eficiência de montagem, melhor eficiência de logística, redução de custos de assistência técnica, enfim, outras coisas que também impactam o CMV para que a gente possa ter várias medidas combinadas para fazer frente a esse aumento de dólar. Né? Então, a gente segue com essa estratégia. A gente teve um aumento relevante do câmbio nos últimos 6 meses e a estratégia da companhia segue sendo defesa de margem bruta. Com licença, lembrando que para fazer perguntas,
Basta clicar no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela, digitando a pergunta diretamente no campo de Q&A. Com licença. Para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela, digitando a pergunta diretamente no campo de Q&A. Nossa segunda pergunta, desculpem, é do senhor Rony Clever. Qual o percentual de vendas da empresa que acontece por lojas próprias? A empresa tem como estratégia alavancar mais esse percentual ou pretende abrir novos canais de distribuição? Oi, Rony. Bom dia e obrigada pela pergunta. A companhia tem um portfólio de canais diferentes, né? Então, a gente tem canais de magazines, que são lojas de departamento. O nosso canal core é composto pelas lojas de magazine, lojas de departamento, pelas lojas especializadas, que são relojoarias, joalherias, óticas, e por revendedores que vendem online. Né? Então, a gente também atende clientes que vendem online. Além disso, esse é o nosso canal core e é o principal foco da companhia. Mas, além disso, a gente tem canais próprios de venda. A gente não abre exatamente o percentual dele na composição, mas com certeza é um canal que tem um crescimento mais acelerado, porque é menos maduro que o nosso canal core. Né? Então, a gente tem tanto canal próprio online, né, através dos nossos sites e marketplaces, e a gente tem canal de lojas próprias, bastante focado em outlets. Então, esses canais próprios, ele tem ganhado relevância, ele ainda é pequeno na companhia, comparado ao canal core. O foco da companhia é o canal core, mas são canais que crescem mais aceleradamente, até pela curva de maturidade deles comparado ao canal especializado. Nossa próxima pergunta, novamente do senhor Marcelo Afonso. Vocês já começaram a renovar os contratos de licenciamento das marcas que vencem nos próximos anos? Oi, Marcelo, tudo bem? A grande relevância da nossa venda, ela em marcas que são próprias, né? Então, a marca Tecnos, a marca Euro, a marca Condor são marcas próprias. Mas dito isso, a gente tem contratos de licenciamento com parceiros, né? Então a gente tem a marca Mormai, é um parceiro que a gente tem um contrato de licenciamento bastante longo, e que a gente já tem esse contrato há muito tempo com eles e a gente tem renovações, tem tido sucesso nas renovações, é um contrato que ainda tem bastante tempo pela frente. E a gente também tem contratos de licenciamento com a marca Fóssil, com o grupo Fóssil, né, pela Michael Kors e Digital. E a gente segue muito próximo deles e desculpa, Michael Kors e Fóssil, e a gente segue muito próximo do grupo Fóssil, conversando sobre essas renovações. Então, acho que não é uma questão que preocupa a gente hoje.
Com licença. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela, digitando a pergunta diretamente no campo de Q&A. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra à senhora Daniela Pires para as considerações finais. Gostaríamos de agradecer a todos pela participação no nosso call de resultados do terceiro trimestre de 2024. Qualquer dúvida, eu e a minha equipe de RI estamos à disposição. Um bom dia a todos e obrigada pela participação. A videoconferência da Tecnos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigado.